Bom, então, bom dia. Como eu estava falando há pouco, então eu estou muito feliz que vocês tenham se inscrito nessa oficina. Essa oficina faz parte de um programa de oficinas, são várias, né? Vocês devem ter recebido as divulgações, que acontecem em várias datas, inclusive algumas até acontecerão também no ano que vem. Essa nossa oficina tem duas partes, hoje é só uma primeira conversa, já vou explicar um pouquinho para vocês. E ela é organizada pelo Interarte, e são oficinas teórico-práticas do grupo Interarc. Então, o Interarte é um grupo de pesquisa, e o Interarc é uma ramificação desse grupo, que contempla uma série de pesquisas, oficinas, encontros, e tem várias programações aí durante o ano. E aí, a princípio, as oficinas tinham sido pensadas para o ensino presencial, né, para ter uma discussão mais próximos, mas, né, em virtude da pandemia, do distanciamento social, nós estamos adaptando as oficinas para esse formato do ensino remoto. Então, como todo mundo está passando, né, são novas experiências, e aí tem surgido algumas dificuldades e também algumas vantagens. Uma delas é essa relação com a distância, né, o contato com pessoas, às vezes até de outras cidades, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu estou ministrando a oficina, eu estou em Curitiba, o Matheus está em Ponta Grossa, imagino que a maioria de vocês estejam em Ponta Grossa, daqui a pouco vocês vão me contar um pouquinho onde vocês estão, porque muitos alunos voltaram para suas casas, para suas cidades, e não estão em Ponta Grossa também. Mas, de uma maneira geral, né, é oferecido pela UEPG. Bom, eu vou abrir o slide aqui para explicar um pouquinho. Ah, não, deixa eu me apresentar, desculpe. Então, eu sou o professor Renato Torres, trabalho no curso de artes visuais. Esse ano eu acabei mudando de instituição, né? Trabalhava no curso de artes visuais da UEPG e mudei para o curso de artes visuais da Unespar, por algumas questões particulares. A Josi colocou um recadinho ali, comecei a gravar sem querer. Não, Josi, foi eu que comecei a gravar. Eu acho que é melhor eu controlar, porque senão eu vou me perder, tá bom? Enfim, então o curso em si, ele vai falar um pouco do desenho. Esse desenho está relacionado com a minha prática. Então, fui professor de desenho no curso de artes visuais, da UEPG e anteriormente também. Minha formação é em licenciatura em desenho e bacharelado em gravura, e mestrado e doutorado em educação. Agora eu vou deixar o Matheus se apresentar um pouquinho, que ele vai estar junto também ministrando o curso. Eu já continuo. Bom dia, gente. Meu nome é Matheus Mergraf, eu sou acadêmico do 4º ano de licenciatura em artes visuais, né? Fui fui aluno, né, do professor Renato e orientando dele também. E hoje eu vou estar atuando aí como monitor da oficina, junto com vocês. Obrigado. Obrigado, Matheus. Então eu vou mostrar um pouquinho do programa da oficina e explicar como que ela foi pensada também em vários momentos. Então, esse hoje é uma primeira conversa. A ideia embora seja uma oficina rápida, mas que ela seja construída coletivamente. Então, tem alguns princípios gerais, mas nós, né, pretendemos adaptar também aos interesses de vocês. Então, daqui a pouco vou precisar que vocês me contem um pouco da expectativa de vocês quanto ao curso. Ele é um curso rápido, então é quase que um curso de sensibilização, de preparação aí para a ideia do desenho relacionado à ilustração. Então, o desenho tem várias vertentes, né? A gente vai discutir um pouco disso, vamos trabalhar alguns princípios do desenho e tentar já fazer uma primeira experiência com vocês em relação aonde vocês pensarem em aplicar esse desenho ou como pensaram em usar esse conhecimento, tá? Então é isso. Então é um começo, porque o desenho é assim, quanto mais nós desenhamos, melhor nós ficamos em relação ao desenho. Mas a ideia é mostrar várias possibilidades e algumas técnicas de desenho para que tenha um início, para quem está começando agora, e quem já tem uma experiência, para que consiga avançar um pouco mais
em relação às necessidades ou ao que está buscando aqui no curso, tá bom? Então, nesse sentido, tem uma certa interatividade aí na condução do curso. Por isso, nós fizemos em 2 momentos, que eu vou explicar agora para vocês. Então, deixa eu só abrir aqui. Tá, eu vou projetar e daí já conversamos. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Será que eu consigo uma tela inteira? Matheus, eu vou pedir para você confirmar para mim, porque eu vou perder a visão de todos, tá? Deu certo? Deu certo, tá projetando, né? Tá ótimo. Bom, então, como eu comentei com vocês, faz parte desse programa, né, Oficinas Teórico-Práticas do Grupo Interarte. E essa oficina, ela se chama Desenho de Observação para a Pesquisa Científica. Eu não coloquei 2 pontos ali, mas poderia ser uma sensibilização, né, uma iniciação. Bom, esse curso, a ideia é que ele seja prático e que cada participante possa desenvolver o desenho de observação, de início para quem nunca fez, ou avançado para quem já tem um domínio sobre o desenho. E pensar também uma ideia de desenho de criação, tá? Por que essas duas diferenças em relação ao desenho? Porque o desenho de observação, ele está ligado muito à ideia da representação direta do objeto. O desenho de criação, ele não precisa ser necessariamente igual ao que eu estou vendo, mas ligado ao que eu estou idealizando. E aí, no caso da ilustração científica, por exemplo, muitas vezes eu quero trabalhar um detalhe, já vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, ele tem um certo caráter de criação e de direcionamento, mesmo que ele seja partindo do real, né? Porque ele pode ser educativo, ele pode ser direcionado. Por isso que eu diferenciei aí a observação de criação. Então, eu pensei inicialmente, para quem nunca desenhou, por exemplo, porque essa oficina tinha sido pensada para os programas de pós-graduação, para que pudessem pensar momentos que você tem que fazer uma ilustração para elucidar um conceito, uma teoria, um detalhe, e que o próprio autor, né, faça esse desenho relacionado à sua pesquisa. Então, por isso, assim, tem uma ideia básica do desenho, né, que a gente vai começar com luz e sombra, volume, que é bem para quando a gente começa o desenho. E aí depois a gente vai tentar pensar isso no objeto de interesse de vocês, tá? Embora o curso seja rápido, né, a gente vai fazer essa experiência. E aí, dependendo da demanda, das respostas de vocês, a gente pode até pensar depois um curso mais avançado, um programa, ou indicar alguns cursos que são contínuos para vocês, e aí trabalhar também esse universo do desenho, para quem tiver tempo e tiver disponibilidade, ou às vezes a gente não tem muito tempo, mas tem muito interesse, né? Então a gente vai tentar encaminhar também, tá bom? Então, o cronograma do curso foi pensado da seguinte maneira. Tem uma data ali, eu coloquei 20/1, pensando que hoje nós vamos conversar, e eu vou pedir um primeiro desenho de vocês livre, para que eu entenda, isso é uma avaliação diagnóstica, para que eu entenda como que está o desenho de vocês, se você já desenhou, se nunca desenhou, e que também vocês já experimentem o grafite, né? Depois eu vou passar uma listinha de materiais, já é o próximo slide. Então, o grafite são os lápis, né? Para quem nunca desenhou com esses lápis específicos. Vamos trabalhar com os lápis mais moles, de preferência o 6B. E o papel canson, que ele dá uma outra textura, então isso já proporciona também uma experiência diferente para quem nunca desenhou ou que desenhou na folha sulfite, com o lápis do dia a dia. Então já começa a pensar também essa diferença em relação aos materiais. E aí no dia 20, então posta lá o desenho que fez, a partir dos interesses de vocês, para que eu tenha uma ideia, né, se eu preciso avançar mais no curso ou como que está esse equilíbrio na turma, né, entre os que conhecem e os que não conhecem. E não se preocupe, fique bem à vontade, né, por isso que o desenho é livre, é só para eu entender mesmo a habilidade de vocês, tá? Depois eu vou abrir para as dúvidas e para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom,
Aí no dia 3/2 de 21, eu vou postar um material de apoio a partir dessa avaliação diagnóstica, né? A partir do que eu perceber no traço de vocês, né? Agora a gente começa a falar o linguajar do desenho também. E nós teremos 2 encontros, assim, presenciais, né? Presenciais com a câmera, que a gente chama de encontros síncronos, nos dias 10/2 e 17/2. Essas datas pensadas na quarta-feira, pensando mais ou menos como está acontecendo hoje, tá? Pela manhã, das 10 ao meio-dia. E aí nós teremos uma experiência aqui juntos do desenho de observação, vou explicar um pouco das técnicas, né, do grafite do nanquim, as diferenças também, né? Então vai precisar de um material mínimo, mas precisa do lápis, do pincel, da tinta, e também para vocês terem 2 experiências, né, desses traçados aí do desenho. Tá? Então, a ideia é que nessa semana do dia 10, sejam exercícios mesmo, bem padrão, luz, sombra, volume. A princípio, claro que se todos estiverem avançados, eu vou deixar isso um pouco mais complexo. E aí, na semana seguinte, a gente vai tentar compor uns trabalhos, exercícios também, mas a partir tentar aproximar das temáticas, né? Tentar encontrar linhas em comum do desejo do desenho de vocês, tá? Então, isso aqui ainda estou chamando de ilustração científica, porque era o nosso princípio, mas aí eu vou conversar com vocês daqui a pouco, para ver mesmo se vocês vieram pela ilustração ou não, ou só pelo desenho, enfim, para conversar com vocês, sentir essas necessidades ou essas expectativas de vocês, e aí eu reconfiguro essa parte do desenho. E no dia 24, vocês só iriam postar um desenho de vocês, então, ou finalizar um desses exercícios, ou criar um outro desenho, e aí seria esse trabalho final, uma postagem para concluir esse curso, tá? Então ele não é um encontro no dia 24, é só uma postagem, e depois eu dou um retorno para vocês pelo Google Class, que nós estamos inserindo todos, né? Até alguns de vocês nós não conseguimos, daí o Matheus vai pedir o e-mail para vocês hoje durante nossa fala. Qualquer problema também pode nos passar mensagem, eu vou deixar o meu e-mail, o Matheus também, vocês podem entrar em contato conosco. O material necessário é um lápis 6B, depois eu vou explicar um pouquinho dos tipos de lápis, mas já vou adiantar que o lápis 6B ele é um lápis mole e o grafite ele é muito mais escuro. Então a gente consegue ter uma gradação maior de tons do cinza para o preto. Uma borracha branca, dessa bem molinha, simples. Papel canson, para quem já experimentou é tranquilo, para quem nunca conheceu um primeiro contato com o que a gente chama de papéis especiais, né? Papéis que tem um pouco de algodão, ele é mais grosso normalmente. Fita crepe para prender a folha, que às vezes ela dá uma dançada, mas isso também tem a ver com a escolha do desenhista. Tem desenhistas que preferem a folha solta, mas eu vou ensinar a técnica tradicional, né, que é só prender os cantinhos, ou até para colocar na parede depois que está pronto, a gente dá uma olhada no desenho. Um estilete, geralmente para apontar o lápis mesmo, porque ele quebra mesmo, e apontar o lápis com o estilete é melhor, vou explicar isso também mais adiante, no próximo encontro. A tinta nanquim, pode ser a segunda técnica, um pincel longo e macio, que ele é próprio para o nanquim, isso de preferência os pincéis mais longos, mas se não tiver também a gente vai trabalhar com o pincel que vocês conseguirem. Recipiente de água, porque a gente vai trabalhar, eu coloquei 5 ali, não é exagero, é para trabalhar tons de cinza, daí eu vou explicar depois como construir esses tons. E um pano velho, porque às vezes, né, cai um pouco, tem que secar um pouco em relação ao nanquim, tá? Então esses são os materiais básicos que eu posso até colocar no chat ali, para ficar mais interessante, né? Ok. Bom, não entraram todos, né, Matheus? Deixa eu parar a apresentação aqui. Algumas pessoas me passaram mensagem que tiveram alguns problemas, tá? Mas, enfim, vamos continuando aqui. Deixa eu seguir aqui minha programação. Bom, então, em relação ao que eu falei e ao material, alguém tem alguma dúvida?
Querem fazer alguma pergunta? Não? Tá tranquilo, pessoal? Vocês perceberam que eu fico perguntando bastante, né? Eu tenho essa mania. Vou colocar o material aqui para vocês. Não sei se isso já foi passado na inscrição, mas a princípio está ali, tá? Bom, continuando. Eu queria que vocês se apresentassem agora um pouco para eu saber quem são vocês. E vocês já me contaram, né, como souberam do curso, que eu já fui conversando um pouquinho, mas eu gostaria de saber o que vocês esperam do curso. Se vieram assim, eu quero trabalhar ilustração, eu quero só entender um pouco do desenho, qual que é a expectativa de vocês, tá bom? Eu vou começar aqui pela da Isa. Pode Oi, ser, Daísa? pode. Então vai lá, me conte. Eu sou acadêmica de Ciências Biológicas, licenciatura, né, na UEPG, estou no terceiro ano. E, assim, com o curso, eu quero entender um pouquinho mais sobre o desenho, porque, assim, a gente trabalha bastante com desenho também, né? Então, acho que vai me ajudar bastante. E você já desenhou? Isso eu preciso saber também, pessoal. Já desenhou alguma vez? Nunca desenhou? Como que é o desenho para você? Então, eu nunca desenhei, assim, tipo, Tá, tá ótimo. Mas gosta do desenho? gosto. Tá bom, perfeito. É isso, obrigado. Então agora o Gabriel, depois na sequência a Érica. Ah, eu faço licenciatura em Matemática e Física na UFOPA. Eu vim porque eu não sei nada de desenho, eu sou horrível desenhando. Eu sei fazer palitinho, mais ou menos é o básico, e sai Mas feio. tá ótimo, você vai aprender aqui, não se preocupe. Queria aprender mais, porque na minha área a gente trabalha muito com figuras geométricas. Fantástico. Eu queria expandir meu conhecimento e também eu gosto muito de desenho, sabe? Eu não sei desenhar, mas eu queria muito aprender, porque eu acho muito legal. Tá ótimo, perfeito, Gabriel. Então, essa é a ideia, mas pode ficar tranquilo, tá no lugar certo, tá bom? Aqui é para iniciante também, tá bom? Na verdade, o curso foi pensado para iniciante, né? Mas às vezes o pessoal das visuais não aguenta e vem fazer o curso também, mais um pouquinho. Então agora a Érica. Oi, pessoal. Eu também sou do curso de licenciatura em Biologia, do quarto ano. Eu já desenhei bastante, fiz curso de desenho artístico, publicitário, pintura. Aprendi várias técnicas de pintura. Mas faz bastante tempo. E agora eu tô necessitando, né, no desenho e talvez eu trabalhe com ilustração. É uma área que eu gosto bastante. Enfim, é isso. Renato, acho que você está com o microfone desligado. Desculpe, é verdade. Érica, tá ótimo. Então é interessante também já ter essa experiência, tá bom? Depois a gente vai direcionar um pouquinho, aí você pode já ficar à vontade para escolher o conteúdo que você quer trabalhar, desenhar, tá bom? Tá bom. Então, na sequência, a Mariane, depois o Lucas. Oi, então eu sou professora de Ciências e Biologia, né? Então trabalho um pouco de desenho já com os alunos dentro de sala de aula. E a experiência que eu tive de desenho é como, né, com os alunos, e durante o mestrado eu também fiz a disciplina de Arte e Ciência com a professora Josi. Então ali eu já também comecei a ter uma noção sobre desenho e ilustração. É isso. Tá ótimo, obrigado. Então, Lucas, agora. Oi, vocês estão me escutando? Sim, respondo bem. Tá. Meu nome é Lucas, eu sou do curso de Licenciatura em Matemática e Física aqui da UFOPA. Eu entrei
nesse mini curso porque eu achei interessante a temática, a relação de desenho com a pesquisa científica, alguma coisa assim, de observação. E eu tenho muito interesse com a questão do desenho, porque a matemática, como sempre os professores dizem, e como eu estou começando a entender, que a matemática é arte, e desenho também é arte, e se desenvolver, eu acho que se desenvolver essa parte na disciplina. E você já desenhou, Lucas? Já desenha? Olha, atualmente eu não estou desenhando nada, mas quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, muito mesmo. Eu desenhava com minha prima, ela desenhava super bem, e ela desenhava também. Aí eu também gostava de fazer desenho com meu irmão, fazer trabalho de aula para ele, relacionado a desenho. Tá ótimo. Então, na sequência, Viviane, depois Emanuel e Eliane. Então, Viviane primeiro. Qual das Vivianes? Pode ser eu? Temos duas. É você mesma. Ah, eu não tinha percebido, tá certo. Tem eu e a Viviane Aparecida. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou professora no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Sou professora de alguns do pessoal que está aí. E o meu interesse no mini curso foi porque eu já utilizei a observação em pesquisa e utilizo bastante no meu campo de trabalho, que é o estágio na biologia. E na ocasião da minha pesquisa, eu fiz observações e um colega meu fez algumas ilustrações das observações que eu fiz na escola, e foi bem interessante, assim. E como eu não domino nada de desenho, nunca desenhei, quando eu vi o mini curso, eu achei que poderia ser interessante, né, aprender, e que isso poderia contribuir, trazer alguma contribuição para essa parte da minha pesquisa. Então, seria esse o foco. Tá ótimo. Esse é o espírito mesmo, né? Tentar pensar como que a arte ela pode caminhar junto aí com as pesquisas científicas. Ok, então, Emanuel. Bom dia, eu sou Emanuel Felipe, sou graduando de Matemática e Física, UFOPA. Assim, na matemática precisa, né, entender sobre desenho. Eu não sei desenhar, mas eu me interesso bastante, né, pelo desenho e, assim, eu quero aprender, né. Tá ótimo, obrigado, Emanuel. Então, Eliane, depois o Renan. Bom dia, me chamo Eliane e estudo licenciatura em Matemática e Física na UFOPA e eu não tenho experiência nenhuma com desenho. Achei bastante interessante a proposta do mini curso e pretendo adquirir conhecimento e prática. É isso. Obrigado, Eliane. Tá ótimo. Fique tranquilo, tá? É para iniciante mesmo. Tá tudo bem. Então, Renan, depois na sequência, Viviane Aparecida. Bom dia. Eu escolhi esse mini curso por causa que eu gosto muito de arte e tudo mais. Eu tenho uma irmã de 14 anos que vive desenhando, tá começando com pintura. E a última vez que eu tive aula de artes foi no primeiro ano, que daí no segundo e terceiro ano eu acabei não tendo. Eu estudo na Universidade Estadual de Ponta Grossa e acho que isso vai me ajudar bastante por causa da licenciatura, ter que desenhar no quadro, porque biologia também tem muito isso, né? Que você precisa, às vezes, acabar desenhando no quadro. E eu gosto muito da temática. E você já desenha ou nunca desenhou, Renan? Eu desenho desenhos, eu acho que é aquele que todo mundo acaba aprendendo na escola, mas eu não desenho assim cotidianamente, não. Eu acho que eu preciso aprender bastante coisas para iniciar. Deixa eu só entender qual é o desenho que você falou que aprende na escola. É porque eu tenho um trauma, que eu não aprendi muito desenho na escola, não, viu? Por isso que eu estou perguntando.
eu sei o básico e o que eu acabei pesquisando, porque eu gostava assim de desenhar, não aquele profissionalmente. Eu acho que eu me travei durante um tempo, porque a gente acaba sempre se auto-julgando, falando que não tá sabendo fazer, Aham. e a gente Se se trava. cobrando, né, Renan? A gente se Exatamente. cobra muito, Mas, né? mas eu acho que eu sei desenhar, tipo, não um Tá desenho bom. profissional. Ok, não, tá ótimo. Agora eu entendi. Então sabe que a minha história é assim, ó. O, o meu irmão desenhava muito bem. Muito bem, desenhava avião, moto, eu achava aquilo o máximo, né? E eu não desenhava nada. Daí eu chorava, porque eu não sabia desenhar. E minha mãe falava assim: pede pro teu irmão. Eu, não, ele não vai estar comigo no dia da prova. E daí eu ficava lá sofrendo, né? Bom, o resultado disso é que eu fui estudar artes visuais, artes plásticas e me tornei professor de arte. Meu irmão não desenha mais nada. Então, às vezes tem isso também, né? Quem desenha bem não busca aperfeiçoar porque já desenha bem, né? Daí vai até um ponto e fica estagnado, né? Para num determinado momento. E às vezes quem tem essa dificuldade, mas tem essa vontade, né? Enfrenta esse desafio, acaba gostando e aí avança mais também. Então é isso. Então, por isso que eu perguntei a questão da escola, né? Porque daí na escola eu chorava. Mas aí depois no ensino médio eu fiz um curso de desenho que mudou minha vida e daí foi fantástico. Então eu acho que assim, essas oficinas, elas dão esse start, né? Que a gente pode depois continuar ou não, né? Depende aí de uma série de circunstâncias, mas pode dar um caminho aí de pesquisa. Bom, a Viviane comentou que está sem microfone, mas deixa eu ler aqui um pouquinho. Tá. Deixa eu só entender. Viviane, você é da. Licenciatura em arte. Ah, tá ok. Tá ótimo. Então já desenha, né, Viviane? Mas tudo bem. Alguém ficou sem falar? Deixa eu pensar aqui. A Luísa já falou. Acho que todos, né? Alguém não falou dos que estão aqui? Deixa eu só dar uma olhada nos nomes. Gabriel. Acho que foram todos, todas, né? Tá ok. Se alguém não falou, me perdoe, né? Mas pode abrir o microfone aí e contar um pouquinho pra gente. Eu tô anotando aqui, primeiro porque eu tenho essa mania de anotar, né? Mas depois também porque eu concentro todas as informações no mesmo lugar para eu poder pensar o curso. Então, deixa eu ver aqui, ó. Dos participantes de hoje, eu acho que uma grande parte nunca desenhou e alguns desenharam. Então, eu vou seguir mais ou menos o mesmo programa, porque daí o pessoal de arte tem alguns que não estão, mas que eu vi pelos nomes, né, que vieram das artes, eles vão acompanhar o programa que nós colocarmos aqui, tá bom? E se alguém achar que está muito fácil, daí me avisa que eu deixo um pouquinho mais difícil, não tem problema também, tá? Tá, a Viviane, ok, Viviane, eu não tinha percebido que era você, mas agora já percebi, tá tudo ok. Então, Viviane já tem experiência no desenho. Então, vamos lá. Então, essa primeira parte, né, que é esse levantamento, então, acho que eu fico tão tranquilo, né, aquela programação que eu mostrei mesmo para vocês. Nós vamos trabalhar com algumas formas básicas, porque a partir desse conhecimento, dessa construção de luz, volume, a gente já tem um conhecimento inicial aí e a gente começa a compor com esse conhecimento e trabalhar outras formas de desenho, tá? Eu tinha comentado com a Josi, tinha combinado com ela de dividir essa gravação aqui da aula em dois momentos, mas agora eu vou tocar direto porque eu senti que essa parte da conversa já vai estar fazendo parte aí do planejamento. Depois eu vou disponibilizar essas gravações para vocês lá no nosso Google Class. Então vocês vão poder acessar depois, às vezes para tirar dúvidas ou para rever algumas questões do que foi falado, tá bom? Todos que estão aqui hoje receberam o convite para entrar no Google Class, na nossa sala, ou não, aí não deu certo por conta do e-mail, que alguns e-mails do Yahoo parece que não estava dando certo. De preferência, tinham que ser e-mails do Gmail. Todos já receberam o convite?
Tá, então a Viviane ali falou que não. Vou pedir para o Matheus aí entrar em contato, já pode ser por ali mesmo, com a Viviane, para tentar entender o que está acontecendo, né? E pedir um outro e-mail, de preferência do Gmail, tá? Isso, o Matheus já está gerenciando isso. Obrigado, Matheus. Bom, então eu vou continuar agora e eu vou mostrar para vocês um slide para a gente pensar essa ideia da relação entre desenho e ilustração. Vou mostrar alguns campos que já estão consolidados, mas depois nós vamos tentar ampliar um pouco mais essa ideia, tá bom? Deixa eu só ver se ele já está aberto aqui, vou fechar o anterior. Tá, então, como eu coloquei aqui, eu vou passar esses slides sobre algumas possibilidades, tá? Então existe muito mais do que eu vou falar hoje, mas para a gente ter uma ideia do que pode, de como podemos pensar a ilustração por meio do desenho. Eu digo ilustração por meio do desenho porque existem vários tipos de ilustração. Tá? Hoje eu vou mostrar essas, mas existe ilustração, por exemplo... Matheus, eu vou pedir para você confirmar para mim se está aparecendo, se está tudo ok. Tá projetando, sim, professor. Obrigado. Existe ilustração tridimensional, existe ilustração por fotografia, por escultura, por materiais alternativos, né, que você desenha com barbante, com tecido, pode ser colagens, então existem muitas formas de ilustração, tá? Eu vou mostrar aqui o que a gente já chama de campo tradicional aí da ilustração. Em primeiro lugar, a ilustração botânica. Eu achei que o pessoal da biologia gostaria de ver esse exemplo. Eu deixei o site aqui embaixo, né, de onde eu tirei, porque são sites de ilustração botânica, que eu acho que pode ser interessante para vocês, né, para quem gostar dessa temática, ou desse campo de trabalho. Percebam que nessa imagem, você tem ali a planta e algumas anotações ao lado. Então, eu escolhi essa por quê? Para a gente pensar que a ilustração, diferente da fotografia, a fotografia também serve, né, claro, mas a gente pode se ater a detalhes, a chamar atenção para algum detalhe. Muitas vezes a fotografia não dá conta de deixar a imagem didática, e o desenho deixa mais claro o que o professor está tentando explicar para os alunos, né? Ou uma orientação geral para o público leigo. Então, a ilustração pode ser muito interessante. Existe um grupo de ilustração botânica, tem cursos, e os cursos da ilustração botânica ela é muito dura, tem as regras, né? A pincelada vem quase que lá na técnica do renascimento, do claro para o escuro, não fica nem a marca do pincel, vai trabalhando por camadas. Então, eles têm cursos e depois eles se reúnem quase que em grupos, associações, para continuar trabalhando a ilustração botânica. Então, é um campo muito explorado, que tem vários cursos e assim, profissionais maravilhosos, né? Então, eu achei interessante essa foto, né, que é você estar olhando ali para a planta e, ao mesmo tempo, idealizando também. Então, uma parte é observação e uma parte é o que você pretende mostrar. Existe, inclusive, alguns sites que vendem essas ilustrações botânicas para decoração, não necessariamente para uma discussão de ciência. Daí é uma outra vertente aí da ilustração botânica. Então, para catalogar espécies, aqui virou uma composição mesmo, né? Para se decorar, mas ao mesmo tempo você está trabalhando com categorias, né? Está juntando várias espécies, enfim, de uma certa forma tem um conhecimento que está implícito aí nas imagens. E em alguns momentos, né, quando surge lá, por exemplo, né, quando surgiu a ilustração botânica, ela estava ligada a essa ideia mesmo de catalogar, ela anterior à fotografia, só que, como tem esse caráter, que eu chamo, né, de caráter didático, acabou se estendendo aí, está presente até os dias de hoje. Então, tem muitos artistas que se dedicam à ilustração botânica.
Um outro campo da ilustração é a ilustração médica. E aí a gente consegue perceber, a característica que eu falei, né? Também deixei o site ali embaixo, caso alguém se interesse por esse tipo de ilustração. Então, por exemplo, ver as partes de dentro do corpo, né? Mesmo que fosse uma fotografia do corpo, teria o sangue, né? Então, seria muito mais difícil entender como um mecanismo, né? Em trabalho, ou que tem algumas... muitas vezes você vai identificar lá um tumor, quer explicar para o paciente, né? Então, tem essas falhas aí no nosso corpo como um mecanismo, e a ilustração médica tenta deixar isso da maneira mais visível, mais clara para quem está tanto estudando, né, quanto quem está sofrendo aí de alguma doença, por exemplo. Então, esse caráter didático, né, faz com que nós percebamos esse zoom que aparece, né? Então, tem a unha, tem a parte de dentro do dedo, né, tem uma explicação ali do que está acontecendo, depois, em muitos casos, até do tratamento, como que é feito, ou para explicar como que acontece uma operação. Então, a ilustração médica, eles têm poucos profissionais, então esses poucos acabam tendo uma grande gama de trabalho por conta mesmo da falta de profissionais, né? Existe uma outra categoria que é a ilustração científica, e eu separei porque achei que seria interessante para o pessoal da biologia também. Para o pessoal da matemática, me desculpe, eu acabou passando, mas depois eu vou pensar outros exemplos também, tá? Então, muitas vezes, para ampliar, para mostrar um detalhe. Então, aqui eram alguns sites de ilustração científica. Então, perceba como que foi feita essa composição, né? Tem o grilo como um todo, de perfil, e alguns detalhes aí, principalmente para estudos, para explicações sobre... normalmente ou sobre o habitat, ou sobre a parte do corpo dos animais. Então, essa é uma ilustração que ganhou um prêmio de ilustração científica, né? Que mostra um pouquinho aí do ambiente, né? Onde eles vivem. Bom, então aqui só para ter como eu falei, né? Uma sensibilização, um primeiro contato, e mostrar aí alguns exemplos, né? De possibilidades de ilustração. Agora eu vou mostrar um outro slide para a gente pensar outras características, para que vocês percebam como é diferente isso na arte, e para pensar também a ilustração, de uma maneira geral, ela tem muitas regras, né? Tem que estar muito claro, tem uma relação entre editor, autor e artista. Então, às vezes, o autor é de um livro lá, da biologia, por exemplo, um livro da matemática, ele vai ter um briefing do que ele precisa, e o ilustrador tem que dar conta do que está sendo pedido. A ilustração botânica, então, tem regras, tem certo e errado. Agora, em arte, não tem isso. Então, eu vou tentar ampliar um pouco a ideia da ilustração a partir de alguns movimentos da arte, para a gente pensar também que, embora existam mercados fechados, né, que aí você tem que seguir o que está sendo solicitado, existem também alguns autores que querem explorar outras formas, querem deixar a ilustração de uma maneira muitas vezes mais sedutora, que não necessariamente o que está sendo usado ou feito no mercado de ilustração. Então, por isso, alguns exemplos da arte, tá? Então, vamos lá, vou abrir um outro slide agora. Então, mais geral, para a gente pensar aí, até dentro do universo da arte, né, quais transformações estéticas aconteceram. E depois a gente vai pensar isso lá na hora que estiver produzindo, como que pode contribuir para as ilustrações de vocês. Matheus, vou pedir para confirmar de novo para mim aqui. Está projetando, professor. Ok. Bom,
Dentro do universo da arte, a gente tem uma ideia que desenho é linha, tá? Ou melhor, o desenho vai trabalhar com características de linhas, dimensões, largura, altura, profundidade, e também manchas, né? Eu não enfatizei as manchas aqui, mas essas manchas que compõem muitas vezes o volume do desenho. Então aqui eu coloquei uma linha bem, ó, veja que é uma linha bem borrada, bem quebrada, para pensar que a gente pode trabalhar assim, com ilustrações com a linha torta, ou como minha filha costuma dizer, que eu adoro os erradinhos, com essa linha que não é essa ideia de perfeição, tá? Claro que quanto mais você desenha, o desenho vai ficar mais perfeito, no sentido da aproximação com a realidade. Mas você pode deixar que a sua linha seja expressiva. Agora, se o desenho, se a ilustração é para você, tá ok. Se ela é uma encomenda, né? Aí vai depender desse acordo entre o artista e quem está encomendando. Bom, então aqui eu mostrei uma linha bem quebrada, bem borrada, proposital, e aqui uma linha bem limpa, bem suave, porque é um outro estilo de desenho. Percebo que esse desenho ele não é com aquela perfeição lá do Renascimento, mas ele dá uma ideia de um corpo, né? Muitas vezes, para uma ilustração é o suficiente também. Existe também o desenho que ele é gestual, explosivo, né? E aqui importa muito mais o gesto, essa é uma imagem abstrata, do que a representação de algo. E aí, se a gente voltar um pouco no tempo, né, o desenho está presente desde lá das pinturas rupestres, né? Não sei quem comentou comigo, falou, só desenho o homem palito. Então, mas o homem palito, ele pode ser também, ele pode passar uma mensagem, né? Ele pode passar uma ideia. A gente pode explorar o homem palito de formas bem interessantes, tá? Então, mesmo sendo homem palito, a gente consegue trabalhar. Não vou trabalhar nessa perspectiva, mas poderia ser, né? Dentro do universo da arte, o desenho passou por várias aplicações, né? Para ser um pouco simplista, né? Mas mais ou menos isso. Então, a primeira ideia, o desenho era o esboço, é o que está por trás da escultura, eu faço um esboço da escultura. É o primeiro desenho que está por trás da pintura, onde eu estruturo a figura, e depois eu venho com a tinta, né? Então, a primeira diferença entre desenho e pintura é que o desenho é linha e a pintura eu construo por massas de cor. Mas o desenho ele vai estar por trás, né? Ele é o projeto da imagem. No Renascimento, o desenho avança no sentido da construção da perspectiva, então essa imagem, veja que ela já tem uma profundidade, né? As linhas das paredes, como se elas quase que se centrassem ali atrás de Jesus, né? Porque tem uma ideia de direcionamento da imagem também. Então, o desenho, ele é simbólico, de uma certa maneira, né? Mesmo que ele esteja na estrutura da figura. Aqui um outro trabalho do Leonardo da Vinci, que o desenho aqui já é praticamente uma ilustração do corpo. Então, o que o Leonardo da Vinci fez na época foi uma ruptura, porque o corpo é sagrado e ninguém tocava no corpo, ninguém mexia com o corpo, né? Mesmo da pessoa morta, não poderia mexer. Mas o artista foi lá e foi ver como que era por dentro do corpo e fez esse registro. Depois, esse desenho contribuiu muito para a medicina. Então, essa ruptura com um padrão cultural também, o desenho não só como registro, mas como ousadia, né, também está presente aí na história da arte. E uma outra ideia do desenho como projeto, de algo que irá se concretizar, vai se materializar uma ideia, ou desenvolver uma máquina, né? Então, o desenho como uma formalização de um pensamento lógico e uma indicação do que pode ser construído. Bom, aqui uma outra ideia de desenho por trás dessa pintura, né? Que é uma pintura barroca, então tem um drama, tem uma cena, tem uma dor muito presente. Então o desenho ele tem uma carga emocional, de acordo com, ou da maneira que alguns artistas trabalham, né? Não são todos, mas o desenho pode ser, sim, pode suscitar emoções, né? Aqui um trabalho do Rembrandt. Então, o Rembrandt tinha vários desenhos, depois levava isso para a gravura. E o desenho, mesmo que pareça de observação, ele pode ser um projeto. Então, aqui o trabalho do Ingres, ele estuda parte do corpo, só o braço, só o pé, e depois ele junta tudo isso.
né, e constrói esse corpo. Então, esse é um corpo idealizado e não real. Então, se você pegar essa perna, eu sempre conto isso para os alunos, né? Quem foi meu aluno já ouviu essa frase. Essa perna que está por cima, se você seguir do pé, vai para o joelho e vai para o corpo, ela não cabe nesse corpo, ela vai parar lá no meio da barriga, né? Está acima da cintura, porque é simbólico. Ele é um trabalho construído para passar uma ideia. Né? Então, aqui alguns estudos do Ang, veja que às vezes era o corpo inteiro, e em alguns momentos são partes do corpo. Aqui é um trabalho impressionista, mesmo por trás de uma pintura impressionista, tem uma ideia de desenho. Então, aqui uma frase do Monet, que sempre tem que começar pelo desenho, que o desenho tem que ser simples e direto. Daí, no caso, ele usava lá as técnicas carvão, lápis, né? Mas tem que definir os contornos, né? Porque aí você está trabalhando essa distribuição, essa composição da figura, já delimitando as áreas de sombra. Então, mesmo no impressionismo, que eles pintavam super rápido, ele fazia um esboço rápido e vinha com a tinta ali trabalhando por cima. Depois surge na arte uma ideia de unir desenho e pintura. Então, eu falei para vocês no começo, agora eu vou quebrar isso, né? Falei que desenho era linha e pintura era cor. O Matisse vai tentar misturar as duas coisas, até o momento que ele chega lá nos recortes, foi onde ele acha que chegou numa união entre desenho e pintura. Pensando que ele recorta esse papel, que é uma colagem, e cola e trabalha com essa delimitação, né? O desenho estaria nessas linhas de contorno, que ajudaria nessa composição. E as cores nos papéis recortados. Ele pintava os papéis, ele recortava e colava. Se pensar isso como uma técnica de ilustração, né, uma outra possibilidade, o desenho está na estrutura da imagem, mas eu não preciso necessariamente trabalhar com a tinta, posso trabalhar com materiais prontos, né, o papel, o tecido, posso criar texturas, uma outra possibilidade aí. O Matisse, no caso, trabalhou com recortes de papéis. Aqui num trabalho do Picasso, né, o desenho, então vamos lá, o desenho, eu estou considerando essas linhas em evidência. Veja que ele não está trabalhando com luz e sombra, embora às vezes sinalize um pouquinho de sombra, mas não aquela sombra perfeita, né, que dá um volume de um corpo, de partes arredondadas. Não, ele é seco, cortes, né, porque no cubismo os artistas queriam ver todos os lados ao mesmo tempo. Esse é um dos primeiros trabalhos do cubismo, mas depois vai avançando. Aqui um outro trabalho do Picasso, que eu acho interessante para pensar a ilustração também, que é essa simplificação da forma. Então ele começa lá, né, com um trabalho mais complexo, mais próximo do real, até que simplifica. Então, se você olhar a última imagem ali no canto inferior direito, a gente consegue entender que é um touro, mesmo que não seja o touro totalmente desenhado, né, na ideia de representação do real. E aí o boneco palito volta novamente, né? Então é quase que um boneco palito, mas não é o boneco palito, porque ele tem um movimento, porque tem uma linha solta que eu consigo delimitar o objeto investigado aí, que no caso era o touro, tá? Então essa ideia de simplificação da forma pode ser muito interessante também para pensar aí algumas possibilidades de ilustrações, desde que deem conta aí do assunto que vocês vão estar discutindo com a imagem. Aqui são algumas gravuras, então a gravura é assim, você vai entalhar uma madeira, depois vai passar uma tinta e imprimir, quase como um carimbo. Então o desenho vai estar por trás dessa gravura, né, e depois vem esses cortes da madeira, então acrescenta um elemento a mais, que é a matéria que eu estou trabalhando, que é a madeira que está sendo entalhada. Então o desenho na gravura, ele é sempre um desenho simplificado, assim como o desenho dos touros aí do Picasso. Aqui é um trabalho do Miró. O Miró é um dos primeiros artistas a trabalhar a abstração, mas a abstração dele era meio alegórica, então tem um tema, a libélula, a festa, o arlequim. Então, mesmo sendo um trabalho que já está ali
quase que no universo fantástico, né? Tem uma abstração, mas tem os seres, tem a relação com o título. Então, eu acho que dá para pensar também algo entre a abstração e a figuração. É uma outra possibilidade de representação também. Então, alguns ilustradores optam por fazer um desenho quase que brincalhão, né? Por isso eu trouxe o Miroy para pensar um pouco junto. O Mondrian, a gente pode pensar o desenho pelas linhas, veja que é uma linha de cor, mas é uma linha marcada, de contorno, de forma, e a cor ela cria, aqui nessa imagem não vai dar para ver muito bem, mas num quadro ao vivo do Mondrian, ele cria espaços que vêm para frente e vão para trás pela cor, é quase que um trabalho vibrante. Então ele vai explorar um outro elemento, embora sejam formas geométricas, mas ele vai explorar o distanciamento e a aproximação pela utilização da cor chapada, e não o volume, como a gente está acostumado a ver em imagens próximas do real, né? O Pollock, a gente pensa, aí eu vou pensar o desenho a partir desses riscos, né, que está por trás dessa ideia de quase que um registro da ação, né? Ela é uma pintura, é uma abstração, mas que ao mesmo tempo é uma ação do artista sobre a tela, sobre o painel que ele está trabalhando. Ele também experimentava muitos materiais, mas é quase que uma pintura, a action painting, como é chamada, a pinturação, quase que uma performance que fica aí um registro desses gestos. Acho que o gesto é um dos pontos muito importantes na obra do Pollock. Então essas linhas que vão para todos os lados tem um pouco dessa expressão aí do artista. Bom, e na arte contemporânea, né, próximo aos nossos dias, a gente sempre pensa a arte contemporânea a partir dos anos 60, mas até os dias de hoje, né, como que os artistas estão lidando com o desenho? Tem artista que chegou na abstração total, o desenho ele é só um risco, né, quase que uma continuação ali do Pollock, só um gesto. E aí ele cria uma linguagem e vai trabalhar aí com... quase que vai ao extremo do gesto, isso vai ficar a vida dele inteira fazendo isso, até criar uma discussão e dialogar aí, mostrando uma outra possibilidade do que pode ser desenho, por exemplo. Para a ilustração aqui não vai contribuir muito, né? Mas enfim. Isso é só para tentar ampliar aí essa ideia de desenho, tá? Aqui um artista brasileiro que vai trabalhar o desenho no ferro. Então, aqui é quase que algo entre o desenho e a escultura, né? Ele vai soldar esses ferros, criar esses desenhos, tem até alguns distanciamentos na parede, cria uma sombra, e vai trabalhar com essas formas aí geométricas. Então, serve também para a gente pensar o desenho e a escultura, o desenho no espaço. Eu poderia fazer algumas ilustrações, trabalhando com materiais diferentes do lápis, e daí fotografar e trabalhar como ilustração. Seria um outro caminho. O Arnaldo Antunes é o Arnaldo Antunes da música, né? Que ele também tem uma formação em artes visuais, e aqui ele vai fazer uma relação entre desenho e palavra. Só que a palavra dele é forma, né? Então tem a palavra ali, mas você tem que descobrir. E ele trabalha com a monotipia, que também é uma espécie de gravura, com carimbo, né? Uma impressão que inverte a escrita. Então, ou você escreve ao contrário, depois imprime, ou você escreve normal e a impressão fica ao contrário. Ele brinca com os dois ali, né? Tem momentos que está ao contrário, momentos que está presente. Mas para a gente pensar que a própria palavra pode virar o desenho e fazer parte da ilustração. Por isso que eu trouxe o Arnaldo Antunes. Aqui o desenho, esse objeto que está ali, aquela ideia de desenho como projeto. Depois virou esse objeto. Então, o desenho está por trás de um pensamento. E aqui é uma questão simbólica, né? De algo que aproxima e repele, tem uma certa sensualidade, né? E, enfim, né? Que esse objeto vai proporcionar nessa interação. Então é isso, para a gente começar a pensar a ilustração. Eu não vou me estender também. A ideia hoje era ter esse primeiro encontro aí, mas não passar de 1 hora, já estamos passando, né?